Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa querida Rede Amigo Espírita, em mais uma terça-feira, de para nós uma grande satisfação de estar aqui com a nossa saúde, com algumas limitações, todos temos, mas aí uma saúde mais apropriada ao nosso desenvolvimento de acordo com o nosso merecimento, né? Então, estamos aí com saúde, estamos com a oportunidade do estudo, do entendimento, da renovação mental, da prática, a oportunidade de sair por aí e pôr em prática. Ou então, se não podemos sair por aí, que nós possamos utilizar a nossa mente como um verdadeiro polo de conscientização em relação ao que nós podemos mentalizar e enviar para quem a gente quiser, onde quer que a pessoa esteja. Se esteja morando em outro canto do mundo, se estão aí já no mundo espiritual, o que importa é que nós sabemos que nada nos impede de realizar os bons feitos, que nós sabemos que só nós podemos praticar. Talvez eu gostaria de prestar algum tipo de assistencialismo material mais relevante, mais vultuoso, mas me faltam recursos. Então eu vou fazer o quê? Vamos fazer o que dá para fazer. E hoje nós vamos falar sobre isso, com o estudo de hoje que promete. Vou até mostrar aqui para nós o nosso bannerzinho. Estamos hoje, então, no nosso Evangelho de número 96, desde que nós reiniciamos o estudo do Evangelho, tratando do tema o óbolo da viúva, talvez uma das parábolas mais conhecidas aí do Evangelho, né, onde Jesus trouxe para nós essa lição. E daqui a pouquinho nós vamos dar início a esse estudo, mas antes, o bom dia da Estela para nós. Um bom dia para todos vocês. Muito bom dia! Mais uma vez aqui, uma temperatura linda, maravilhosa, 19 agradável. graus, 19. Não existe temperatura linda, mas eu vou falar a verdade para vocês. Hoje, 6 horas da manhã, você já acorda aqui em São José do Rio Preto, mas tá um dia assim brilhante, Tá não tá, bonito, tá Marcelo? Tá lindo. bonito, né? Céu azul, né? A temperatura não é linda, mas assim, o conjunto para fazer isso tá muito lindo. Que Jesus te abençoe aí onde você estiver, com quem você estiver, o seu lar, no seu trabalho, o seu coração, porque eu e o Sander está aqui na luta, sendo abençoados também, porque quando estamos diante dessas mensagens de vida eterna, é isso que o nosso coração deve sentir, porque é isso que ele recebe. Bênção divina. Então, muito obrigado. Já estamos em mais de 100 aparelhos ligados aqui juntos. Acabou de começar o evangelho. O povo está animado, então. Muita esperança no coração. Você não tem que ter, Eu né? tô. Eu sou eterno esperançoso. Tem que ter esperança. Então, a grande roda, estamos aqui já e vamos que vamos para esse dia de ensinamento de paz. Pois é, o dia que você perder a esperança, não te resta muita coisa, né? E a esperança que é uma das filhas da fé. Então eu tenho muita fé que tudo vai melhorar. Gente, vamos para a nossa oração, que o nosso tempo aqui não para. Vamos para o nosso momento de oração, que o nosso estudo de hoje promete muito. Olha que lindo, gente. Nós estamos levando nas palestras para presentear uma Isso. pessoa. Um papel fotográfico bonito, Legal. bem caprichado. Hoje à noite, quem for lá em Nova Aliança vai ganhar um, né? A palestra é minha. Então vamos lá, vamos para a prece. Vamos lá, então. Amado Mestre Jesus, sabemos que está aqui conosco. A sua presença, enviando os seus benfeitores amigos para próximo, para junto de nós, para que as nossas ideias possam clarear e o entendimento das mensagens de vida eterna possam se fazer presentes no nosso dia a dia. Aqui, com os pés fixos e firmes na terra, às vezes cambaleamos sem esperança, sem fé, mas nos reerguemos principalmente quando nos envolvemos com uma grande corrente como essa, de pessoas que creem, que acreditam também. Muito obrigado, Senhor, por firmar em nós esse desejo de sempre buscar. Amado Mestre Jesus, abençoado seja cada coração aqui ligado, que busca também essa mensagem, às vezes para confortar o seu dia a dia, para se alegrar mais, e muitas vezes também para fortalecer dentro de si uma melhora íntima. Então, vamos nos comprometer com isso, Senhor, de nos melhorar, de tentar fazer sempre o que podemos para subir e crescer o nosso espírito, que assim seja. Que assim seja. Que você trouxe para nós aí de leitura complementar? Aqueles livrinhos que você carrega
Eu nem ando de bolsa mais, mas assim, você carrega no bolso. Olha que legal. Se chama Hoje. Bem antiguinho também, a gente vê pela capa, mas muito bonitinho. De Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem se chama Pontes. Muita gente pede concurso para concretização das obras de caridade. A construção das pontes de ligação entre pessoas e grupos sociais é uma das mais importantes. Eu amo quando um amigo meu vira amigo do outro meu amigo. Pois é. Mais ou menos assim. Mais uma ponte foi construída. Meus amigos, hoje então, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 13, olha só. Quem quiser acompanhar a leitura conosco, capítulo 13, no seu item, nos itens, aliás, 5 e 6, o óbolo da viúva, o capítulo que tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, vamos lá para a leitura. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte donde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos, que eram ricos, deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam 1 real. E convocando os seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para seu sustento. Mateus, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e Lucas, versículo 21. Aliás, Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Mensagem dos Espíritos, no item 6. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o seria de parte de todos, assim, completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer dos que esperam encontrar, para os secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo, e menos ainda a missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas, se isso é possível,
é necessário submeter-se a fazer o que se pede. Aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, nada dispõe, aliás, na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. E vamos ao comentário da Estela. Realmente, a gente está aí num mundo já nos dá prova de que não podemos ficar parados, né? Ele está sempre aí girando. Isso parece algo tolo, mas o próprio Emmanuel já nos alerta de observar a natureza para que a gente possa entender qual é o mecanismo de estarmos aqui na Terra. E quando você encontra uma pessoa na inércia, ou às vezes não fazendo parte desse giro da Terra, querendo muita facilidade e não facilitando nada na vida de ninguém, essa pessoa é como se ela tivesse parado, não é não? Tá tudo girando, as plantinhas, você coloca uma... Eu acho bonita a semente do girassol, porque é uma semente que deve ser difícil de quebrar, né? Só papagaio consegue. E papagaio tem aquela destreza toda com o biquinho dele e quebra. E a gente entende que quando coloca ela na terra, ela arrebenta e cresce ali, né? A plantinha, como todas as outras sementes, nos dando aí um claro exemplo do esforço que temos que fazer para crescer. E aí, às vezes, eu me encontro nessa situação assim, poxa, mas como é, Estela? Você não está entendendo. Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho dinheiro? Olha, aqui em casa tá uma luta para pagar a energia, tá uma luta para pagar a água, as minhas despesas. E o Evangelho traz para nós as outras oportunidades de ajuda que existem. Sabe quando aquela tia tua liga para você e você faz assim, ai, lá vem minha tia reclamar de alguma coisa. E você tem só 1h30 de almoço, 1 hora de almoço, você sabe que essa tia vai durar uns 10 minutos ali. É nesse momento que tá valendo a pena. É a sua caridade nesse momento. Muitas pessoas vão ao centro, e o Oceander sabe disso, quem frequenta centro sabe, e lá é uma energia muito boa. E nos sentimos realmente sendo úteis, fazendo, né, fazendo a caridade ali, o atendimento fraterno, e o outro dá o passe. E às vezes nós não toleramos a conversa de um ente querido, de um vizinho, de um amigo, falar, esse amigo vive reclamando. E o que eu faço com uma pessoa, por exemplo, que está reclamando? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque eu não consigo resolver o problema dela. Ela sempre reclama do marido. O que eu falo? Eu vou falar então para ela divorciar? Você já parou para pensar que as pessoas que reclamam, elas só querem falar? Passou um tempo da minha vida que eu pensei que eu ia ajudar as pessoas solucionando o problema delas, mas muitas pessoas, elas gostam só de falar. E o que você tem que fazer então? Escutar. E como seria escutar de uma maneira eficaz? Sem esboçar julgamento. Isso é muito difícil para mim, gente. É muito difícil porque é inato do ser humano. Você quer resolver o problema. Você não fala assim, nossa, Estela, que calor. Ah, eu ligo o ventilador, eu abano ele, pego um copinho de água gelada. Você quer sempre resolver o problema das pessoas. É do ser humano, nascemos para isso. Tem um teste que eles fazem com crianças, um teste de um experimento norte-americano com várias crianças, experimento científico, para comprovar para nós que o ser humano é inato dele o desejo de ajudar. Eles pegam criancinhas que praticamente não sabem se comunicar. Sabe aqueles bebezinhos que estão andando até meio torto ainda?
acabaram de conseguir começar a andar ali, ter aquela independência. Eles simulam uma pessoa que pega um monte de livros na mão e para na frente da porta e não consegue abrir a porta. Aquela criancinha vê e ninguém fala nada, porque o intuito é esse, é fazer um teste de ver se essa criança tem o impulso de ajudar. Ou às vezes derruba um livro e fica ali, como que eu vou pegar esse livro? O adulto faz essa simulação, uma simulação teatral ali, e a criancinha larga o que ela está fazendo quando ela vê e vai e ajuda. Isso comprova, porque é nisso que eles queriam chegar, que não é da educação, falar, poxa, ó, essa pessoa, o Sandro ajuda as pessoas, porque o pai e a mãe dele, desde pequeno, ensinou ele a ajudar. Não, as pessoas ajudam porque é dele. E o próprio Evangelho traz para nós que existe uma fagulha de amor dentro de nós, foi colocada por Deus. Alguns crescem mais, outros menos, mas que existe, existe. Então, nesse experimento, nós vemos que os pequenininhos, sem ter tido um ensinamento ali de, olha, quando você ver alguém segurando um monte de livro e um dos livros cair, você corre e ajuda. Não, é o impulso do ser humano de estar sempre em movimento, principalmente para tentar ajudar. E aí eu penso assim, o que tem na sua vida para você ter esse impulso de ajudar? O que tem na minha? Porque às vezes nós entendemos de ajudar o mundo e fazer alguma coisa, eu tenho que sair para fora de casa ali. Nossa, hoje tem bastante gente aqui, quase 200 aparelhos ligados aqui. O pessoal, tem gente de férias já, Sandra. Opa! Que bom. Bem-vindos todos. Bem-vindos. E férias, eu tenho oportunidade de trabalho sempre. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver de férias, porque às vezes as pessoas falam assim, bom, então entendi, vou fazer o mundo girar. Poxa, Estela, mas você não está entendendo. Eu não trabalho das 8 às 6, eu trabalho das 8 às 10. Eu só tenho sábado e domingo. No meio do movimento do seu trabalho, tem sempre o a mais para fazer. A mais, Estela, pelo amor de Deus, eu sou empregada doméstica. Eu brinco com a dona Clarice que ela se enfiou numa casa que tem 7 banheiros. Uma amiga nossa que faz limpeza. Outro dia ela estava contando pra gente, não sabia se rir, eu chorava com ela. A pessoa ter 7 banheiros, pelo amor de Deus. Tranca 4, né? Tranca 4 usa 3, pelo menos. Uma família pequena, mas a gente ri, mas pensa assim, não dá tempo dela respirar. Como é que uma pessoa dessa vai fazer o a mais? Será que dá para trabalhar sorrindo? No livro Sinal Verde, nós entendemos a disposição de movimentar os objetos. Você precisa, não vou nem imitar aqui, mas cada um pensa aí no movimento. Sabe quando as pessoas arrastam as cadeiras? Então, imagina uma pessoa que está limpando a casa do outro. Vai jogando tudo e chuta o balde, literalmente chuta o balde. Eu trabalhei com uma pessoa assim no Japão. Era uma agressão. E não era contra mim, era contra os objetos. Ele não estava com raiva de mim, era um rapaz. Mas tudo que estava perto do pé dele, ele chutava. Tudo que estava nas mãos dele, ele batia. Parecia um gorila. Acho que o gorila é mais calminho, né, Luciano? Só quando ele fica bravo que ele... Nunca vi um gorila chutando nada. Não. É muito animal. Então, assim, como, Estela, eu vou ter o óvulo da viúva se eu trabalho tanto no próprio trabalho seu? Dá para ser uma pessoa mais leve. Uma pessoa que traz harmonia. Imagina que a Terra está girando. Já viu a harmonia que é isso? Se ela parar mais um milésimo de segundo, né? Eu não vou nem falar um segundo. Porque um segundo aí volta até os dinossauros. É um Big Bang ao contrário, né? Milésimo de segundo, simplesmente o mar invade a Terra. Simples assim. Qualquer movimento de rotação, de translação que a gente aprendeu lá na geografia. Então, a harmonia disso tudo nos mostra como é você no seu trabalho. Você trabalha lá naquele escritório, que é todo mundo de cara feia, e é difícil, Estela, porque me dá até dor aqui, ó, de tão pesado que é a energia. E você, é mais um nisso tudo? Ou você é diferente? Você é aquela pessoa mais leve? Você é aquela pessoa que sorri mais? Quem sou eu nisso tudo? Imagina que você tá um monte de morador de rua ali,
10 dias sem tomar banho e tem um que é cheiroso. Isso é claro que não tem condição. Se ele mora na rua, ele não tem banheiro para dar conta da sua limpeza. Mas vamos falar de maneira energética, das vibrações que você emana. Quem é você na sua casa? Será que é uma pessoa que está sempre de cara feia, reclamando? Se está calor, porque está calor. Se está frio, porque está frio. Política, eu não aguento mais falar de política, né, Sandra? Porque tem gente que se tornou alguém muito pesado. Ah, não, Estela, mas aí você vai ser muito alienado. Não é ser alienado. Perceba quando você está pesado. Tem um problema acontecendo na tua vida? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube de quem tem uns probleminhas diários. Todo mundo tem. É uma burocracia chata que você tem que entregar em algum lugar. É uma continha, é uma multa de trânsito que chega. É uma doencinha de um ente querido, é uma doença para você. Todo mundo está vivendo essa luta. Só que existem pessoas que mergulham dentro desse problema, se tornando alguém muito pesado, tirando a harmonia e não doando nada para o mundo. E às vezes de você só está faltando. Seja mais positivo. Às vezes não dá para ser positivo vendo um noticiário. Poxa, Estela, no noticiário falou lá que matou um. E ó, eu estou em São José do Rio Preto. Hoje, com o excesso de informação, não vou nem falar excesso de informação, com a rapidez da informação, eu consigo saber de uma senhora que foi espancada lá no Mato Grosso. Nós ficamos sabendo de um feminicídio que aconteceu em Minas Gerais. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo. E isso daí, infelizmente, ainda é a categoria de notícia que dá Ibope. Então, como que eu vou tirar algo positivo? Porque você não está vendo, Estela, o mundo está perdido. Olha as bênçãos que te cercam. Olha aí o seu lar. Chegou aquela multa, chegou aquele resultado de exame que não era o que você esperava, não foi bom, mas olha o restante. Estamos cercados de coisas boas. Aqui no Brasil pode estar acontecendo um movimento que você não está entendendo, está muito estranho ainda, não sei se vocês estão percebendo, né? Aconteceu a eleição, mas está estranho. Só que você está pesando na sua casa quanto a isso? Porque ainda tem as suas plantas, o seu animalzinho, as pessoas que convivem com você. Você ainda tem um teto, a sua roupa, uma alimentação diária por dia. É bênção demais. Então, às vezes, o óbolo da viúva que você pode oferecer é esse a mais. E onde envolveu o dinheiro nisso? Lugar nenhum. Não envolve dinheiro. É claro que se você tiver, faça assim. Eu gostaria de ter dinheiro a ponto de contratar muitas pessoas, para ter envolvimento com muitas pessoas. Porque é isso que o dinheiro... eu vivo conversando com meu pai quanto a isso, né? Meu pai, nossa, e se a gente ganhasse um prêmio? O que é gostoso da vida? Contrata, paga um salário digno para esse, para aquele outro, e faz um curso, e faz o dinheiro girar. Ah, não, eu deixaria na poupança, eu não trabalharia nunca mais na minha vida, deixava rendendo lá, eu não queria ninguém dentro de casa, não, eu ia comprar marmita, comer em restaurante todo dia, que eu não queria ver gente, porque eu trabalho desde criança com muita gente, mas é justamente ver pessoas que vai fazer você crescer, porque você vai entregar sempre algo. Um dia que você está meio irritado, vai ter que ter paciência. A pessoa fez alguma coisa que você não quis, vai ter que ter compreensão. A pessoa pediu alguma coisa a mais, que não é gostoso dar quando as pessoas pedem, não é gostoso dar de surpresa, mas aí você vai e fala assim, não, você é tolerante, sim, você é mais altruísta, indulgente, e eu vou poder dar. Então existem muitas maneiras de ajudar sem ser com dinheiro. Se tiver dinheiro, ia ser muito bom, não vou negar não, mas nesse momento a gente pode ser mais harmônico, mais paz, mais sereno, sorrir mais, fazer as coisas sem bater tanto. O livro Sinal Verde, eles nos alertam quanto a isso. Como você move os objetos? Qual é o tom da sua voz? Será que você é uma pessoa que em casa só vive gritando? Eita, lasqueira, hein? E é isso aí, gente. Mas já? Mas já, eu fiquei olhando o horário ali. Bom, lição de hoje, trocando em miúdos, quer dizer o seguinte para nós. O que mais tem valor para Deus, essa é uma menção aqui do Evangelho,
é aquilo que nós doamos com sacrifício. Tudo que a gente doa porque está nos sobrando, dá a impressão até que é um despejo, sabe, de excessos. Então, por exemplo, se eu tenho muito dinheiro e dou muito dinheiro, tá me sobrando aquilo ali. Talvez está até me pesando um pouco. E quando você doa descarregando peso, na verdade você está recebendo um alívio. Você não está fazendo um sacrifício. Já quando você doa de algo que eventualmente até te fará falta, como Jesus mostrou a viúva dando às suas pobres 2 moedinhas que hoje correspondem a R$ 1, aquele R$ 1 ia fazer falta para ela. Qual que é a lição que nós trazemos por trás disso? É que tudo que é feito com sacrifício proporciona para nós mais valor moral. Tudo que você faz com maior desprendimento e maior sacrifício te oferece oportunidades mais relevantes de elevação moral. Porque você, durante um período de sacrifício, desenvolve muitas virtudes. Se ainda não as possui, passa a possuí-las. Se já as possui, passa a reforçá-las. Por exemplo, quando eu estou numa situação que eu só tenho um lanche para comer, e chega alguém para mim dizendo que está com fome, e eu reparto metade do meu lanche e eu também estou com fome, e se eu comesse o lanche inteiro sozinho eu ficaria muito mais bem nutrido, eu vou comer só metade do lanche, porque eu reparti com o outro, porque eu sei que o outro, se eu não repartir metade do meu lanche, ele vai ficar sem comer nada, e a fome dele vai ser maior do que a minha. E se eu comer o lanche inteiro, eu vou ficar relativamente, vamos dizer assim, tranquilo, porém, é meio estranho você se sentir tranquilo perto de uma pessoa ao seu lado passando fome, né? Só que aí que tá o detalhe, se eu pegar e cortar o meu lanche no meio e der para a pessoa, nós dois vamos comer, e aquele aprendizado de fraternidade e companheirismo vai me ensinar que eu não estou sozinho, que é preciso olhar para o outro. E indiretamente, consequentemente, amanhã pode ser que quem seja o dono do lanche seja o outro, que eu reparti o meu lanche com ele hoje. E pode ser que amanhã eu não tenha lanche nenhum. E pode ser que o outro resolva retribuir, fazer o mesmo comigo no dia seguinte. Pode ser que ele também resolva cortar o lanche dele no meio e doar metade dele a mim, e nós dois nos saciaremos novamente. O que nós observamos diante de fatos assim? É que na dificuldade, nós reforçamos vários princípios que são fundamentais para que nós um dia possamos reconhecer em nós pessoas que já adquiriram algum tipo de vantagem ou de entendimento espiritual. Quando eu faço generosidade somente quando eu estiver na opulência, isso mostra que em muitos casos eu apenas estou me desprendendo de algo que está sobrando. E se eu não doar, acaba estragando aqui para mim, sabe? Agora, quando eu sou capaz de me sacrificar em pequenos detalhes e que eventualmente até me fariam falta, eu mostro para mim, que o objetivo nunca deve ser mostrar para ninguém, que senão já entra na linha do orgulho e da vaidade. Mas eu começo a mostrar para mim que eu tenho valores relevantes. Eu sou fraterno, eu tenho compreensão, eu já entendi que as leis de Deus estão em atividade e estão passando por mim, porque eu sou um agente de Deus aqui na Terra. Eu escolhi isso. Percebam como é que o óbolo da viúva é uma lição que precisa ser muito estudada, porque uma senhora viúva, teoricamente, a mensagem mostra de uma senhora em situação de fragilidade, por estar sozinha, o seu marido faleceu, provavelmente ela talvez não tinha ninguém para lhe apoiar, como por exemplo filhos, adultos, alguma coisa assim. Então trata-se de uma pessoa em fragilidade. E mesmo estando em fragilidade, confia na providência divina. Fala, eu vou doar a última moedinha que eu tenho, porque eu confio que a providência está agindo em meu favor. E nós observamos isso claramente em pessoas generosas, em testes que já fizeram já com mendigos na rua. Você já viu aqueles testes? Fazem câmera escondida com mendigo. O cara foi lá, doou para ele lá Uma caixa de esfirra. Uma caixa de esfirra. Você lembra disso? O rapaz foi lá e falou, eu passei ali e comprei umas esfirras para você aqui.
Deu lá uma caixa de esfirras, tipo essas esfirras abertas, sabe? Igual do Habib's, assim. E depois chamaram outra pessoa também, um ator, também uma pessoa combinada, para ir lá. Sentar ali perto. Sempre tá perto, uma pessoa também não bem vestida, né? Vamos dizer assim. E dar uma assuntada ali, ver se tipo deu uma olhadinha assim, fingiu que tava com vontade, que queria também um pouco de uma esfirra ali. Ah, mas o rapaz não pensou duas vezes o que ganhou as esfirras, né? Ofereceu, ô meu irmão, você quer ir? Tem bastante aqui, pode pegar aí. E aí a lição que fica para nós é, às vezes, os que menos têm são os que mais dão. Porque eles dão a totalidade daquilo que eles têm disponível. E existem aqueles, assim, para doar 100 mil reais, você fala, nossa, meu cara doou 100 mil reais. Pois é, mas ele tem 15 milhões guardado no banco lá. Então, esses 100 mil reais aí que para nós é muita coisa, para o cara não é nada. Então, não houve sacrifício. E o sacrifício que a gente fala aqui, nós estamos falando da questão material, né? Você vê que a gente usou o exemplo da esfirra, do lanche, né? De coisas assim. Mas existe também um sacrifício moral. Um sacrifício de olhar para as pessoas com um pouquinho mais de benevolência, um pouquinho mais de fraternidade. E se sacrificar quanto às próprias limitações. Nós encontramos habitualmente pessoas que estão recheadas de preconceitos, recheadas de pré-julgamentos, recheadas de um senso de eu não sei de onde que veio, de que você tem direito de determinar o que o outro faz na vida dele. Olha, você pode até pensar isso. Você pode até imaginar que você tem capacidade de coordenar o que o outro vai fazer na vida dele. Mas você não tem direito de fazer isso com ninguém. Nem você e nem eu que estou aqui falando. Então nós temos que começar a doar o óbolo, um óbolo moral. Deixar de lado essa pretensa mania de querer estabelecer o que o outro deve fazer ou deve deixar de fazer. Em quem que o outro deve votar ou em quem ele deve deixar de votar. Em quem, para que time que o outro deve torcer, que time que ele deve parar de torcer. Gente, isso é muita pretensão demais. Isso é muita arrogância. Isso é muita falta de generosidade. Eu estou dizendo isso porque a gente tem observado ultimamente aí alguns casos até de pessoas próximas a nós que têm sofrido verdadeiras perseguições por questões assim, questões de escolhas que a pessoa fez. E aparentemente, aqueles que estão em volta da pessoa imaginam que são donos dela, que devem determinar e devem dizer o que ela deve ou ela não deve fazer. Isso é doar muito pouco. No momento de mais fragilidade que a pessoa passa por uma dificuldade, até em algum relacionamento ou em alguma circunstância de fragilidade emocional, nós temos que oferecer um pouco mais de fraternidade. Se a pessoa, por exemplo, você tem um amigo aí que está surtado, está nervoso, está irritado, está dando patada, sumiu, não aparece mais, nós temos que fazer um esforcinho, gente, e procurar essa pessoa e tentar ajudar ela, ao invés de ficar criticando. Nós estamos aqui na condição de auxiliadores, de beneficiadores. Nós não estamos aqui na condição de cobradores de conduta de ninguém. Especialmente quando se trata de questões íntimas. A pessoa é uma questão de foro íntimo, é uma problemática que só está prejudicando a ela mesma. Nós temos que ajudar mais. E aí é que entra o óbolo. O óbolo é a pequena parte, é um pequeno detalhe, é uma pequena moeda, é um centavo. Nós temos que doar mais centavos, porque de centavinho em centavinho nós vamos enchendo nosso cofrinho espiritual. Ontem eu contei lá no Ailuz pro pessoal de um amigo meu, que um dia ele tem um comércio aqui em Rio Preto, e ele me contou que ele começou a fazer uma experiência e ele ficou surpreso com o resultado. Ele falou assim, ó, todo mundo que entrava no meu comércio, comprava qualquer coisa, ganhava uma balinha de presente. Na hora que eu ia, por exemplo, passar o cartão dela para pagar ou dar um troco do dinheiro que ela deu, eu sempre dava uma balinha. E você, eu fiquei surpreso com o resultado que isso teve. Porque as pessoas ficavam felizes na hora. Automaticamente via uma balinha e já dava um sorriso, assim. Mas não é por causa da bala em si, não é por causa da matéria, é por causa do docinho ali, não. Era por causa do carinho, do cuidado. Era por causa do detalhe, sabe? Da generosidade pequena, mas é uma generosidade que foi feita. Pequena. Pequena, mas foi feita.
Agora, será que isso não é relevante para a nossa vida? Será que não vale a pena nós pensarmos sobre isso? E descobrir quantas coisas pequenas a gente pode fazer que não vai nos custar nada, como diz o Evangelho, não vai te custar dinheiro. Será que não vale a pena investir nisso? Fazer esses pequenos investimentos, esses pequenos óbulos? Será que não vale a pena, quando um amigo seu tiver aí com uma dificuldade qualquer, você ofertar a ele uma palavra de incentivo? Talvez só uma mensagenzinha, um áudiozinho mandado no WhatsApp, sabe? Uma mensagem mais ou menos assim: olha, estou contigo. Seja lá qual for a sua escolha, estou ao seu lado. Mesmo que você escolha algo que eu perceba que vai te prejudicar, eu vou até te alertar. Mas se mesmo assim você quiser seguir em diante, seguir à frente, eu vou estar ao seu lado até na sua queda, para te ajudar a levantar quando você precisar. E o que a gente faz, habitualmente, é condenar, é buscar maneiras de pré-julgar, julgar e já condenar automaticamente e não prestar nenhum tipo de assistência. Estaremos sendo absolutamente improdutivos. Estaremos sendo absolutamente desnecessários na vida de quem quer que seja. E pode acreditar, uma coisa que vai fazer uma grande relevância na nossa vida é nós nos tornarmos necessários na vida das pessoas. Então você que está me assistindo agora aqui, ou que assiste em outro momento, busque maneiras de se tornar necessário, não fundamental, não vital, não a um modo que a pessoa vai morrer se eu não estiver mais aqui, não, não isso. Mas que nós tenhamos uma relevância a ponto de nos entregar um pouquinho mais. E volto a frisar essa informação. Não são questões materiais. Não precisa doar metade de um período seu que você não tem para poder doar. Ah, então eu vou ter que pegar uma terça-feira à tarde, né, hoje, ir lá visitar meu parente, lá ficar a tarde inteira com ele. Fala, não. Aí você vai deixar o seu trabalho de lado, você pode ser mandado embora, né? Não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas se der para você dar uma passadinha depois do trabalho na casa de alguém aí, que tá no jeito, tá até no teu caminho aí de ir embora, passar lá uns 3 minutinhos, dar um abraço na pessoa, já vai fazer uma grande diferença. Esses são os óbulos que Jesus recomendou que nós fizéssemos, porque isso tem nos trazido aperfeiçoamento. Tudo que nós fazemos de uma maneira com um leve sacrifício, não vamos nem dizer um grande sacrifício, não. Não precisa mover montanhas, fazer grandes caminhadas, grandes jornadas. Não precisa acompanhar alguém internado no hospital, ficar lá com a pessoa junto, um mês internado junto com ela, cuidando dela. Não. Não precisa ajudar alguém a encher uma laje, aí bater uma laje, aí, um concretão aí nas costas, aí não. Sabe? Não precisa fazer grande sacrifício, tirar o teu dinheirinho da poupança para ajudar alguém. Não, não precisa fazer nada disso, não. O que nós precisamos é desenvolver os pequenos investimentos. É pegar a balinha, dar uma balinha para cada game, para cada alguém que chegar até nós. E esse alguém não é necessariamente alguém conhecido, mas sim no teu cotidiano, no teu dia a dia, diante de adversidades, diante de um acidente de trânsito, por exemplo, diante de uma pessoa que você nunca viu que chega e bate a sua porta, que pede ali às vezes um copo d'água, pede um pão, que pede alguma coisinha. É dar o pão, mas dar o pão com carinho, com respeito. Não é só ir lá simplesmente, ó, tá aqui, toma. Não é só assim mecanicamente, friamente. É desenvolver um pouquinho mais de sentimento em favor do outro. E aí, é algo que eu já falei já umas 630 vezes, mais ou menos. Eu vou falar mais ainda umas 90. Porque você precisa ouvir. Vou falar de novo aqui. E aí, durante esse transcurso, durante essa predisposição e esse sacrifíciozinho, é o momento que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo. Quando eu vou doar um pão para alguém com generosidade, com gentileza, com respeito à dignidade da pessoa, isso faz com que eu me modifique para melhor. Eu me capacito. Eu me torno alguém capaz de superar adversidades, porque eu aprendi a seguir os aconselhamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer pelo outro aquilo
que eu gostaria que o outro me fizesse. Quando eu deixo de lado esse tipo de informação, eu passo a falar, não, isso aí não vou correr atrás disso aí não e tal. Quando eu não dou importância para esse tipo de assunto, quando eu deixo para lá e deixo a vida me levar, a vida leva eu, com todo respeito à música do Zeca Pagodinho que eu adoro, mas assim, não deixa a vida te levar não. Leve você a vida. Leve a vida que você está construindo e comece a construir agora. Comece a reparar nos detalhes no teu dia a dia. Como a Estela falou aí, não chuta alguma coisa, chuta o gato, chuta o cachorro, sabe? Bate porta, entra no carro, bate a porta do carro com tudo, já causa não só talvez um prejuízo mecânico ali que pode eventualmente, né, fazer com que teu carro se quebre, mas pode fazer com que as pessoas que estão junto com você dentro do carro fiquem chateadas, fiquem aborrecidas, que é um desrespeito, né? É uma agressividade. Quer dizer, eu não dou um murro na tua cara, mas eu dou uma batida na porta aqui só para te mostrar que eu tô fervendo, hein? Tá bom, você tá fervendo, mas tá fervendo por dentro também. Você está se consumindo, está se consumindo. E o movimento inverso é esse, é o óbolo, é a generosidade, é fechar a porta. Eu gosto até de fechar a porta quando eu entro num carro que eu nunca entrei. Até assim, a primeira vez que eu vou bater, eu bato fraco demais e ela acaba até nem fechando, sabe? Para poder testar, porque tem carro que você tem que bater mais forte mesmo, carro mais antigo, mais velho, né? E carros mais novos, você só dá uma encostadinha e ele já fecha. Então, haja com cautela. Bate a primeira vez devagarzinho. Se não fechar, você bate de novo um pouquinho mais forte. E quanto custa fazer isso? Custa uns 2 segundos a mais do tempo da minha E vida. não custa dinheiro? Só que mostra mais respeito pelas pessoas, né? Às vezes o dono do carro fica chateado, né? Eu já vi gente que entrou no meu carro já que, nossa, quase que deu um terremoto dentro do carro. Bateu a porta, ela não bateu, ela espancou a porta. Então, assim, poxa, um detalhezinho, sabe? Faz um carinho nas pessoas aí. Chegou alguém novato aí para trabalhar com você, ou chegou alguém novato na tua casa espírita aí, acolhe a pessoa, vê o que que ela pensa, vê como é que ela age. Não faz bairrismo aí não, não faz panelinha, não deixa ela de fora não. Inclui ela se você tem uma panelinha aí, inclui a pessoa. Isso é o óbolo da viúva. Ou então, entrando mais na linha do evangelho, na questão do sacrifício, de fazer aquilo assim, doar tudo que se tem, é assim, é entender a relatividade da vida. A teoria da relatividade de Einstein diz muito isso. Tudo é relativo, porque o que é muito grandioso para você, para mim pode ser algo irrelevante. Então, que tal fazer algo hoje que talvez seja extremamente difícil, complicado e sacrificioso para eu realizar, mas que vai se relativizando com o tempo. Passa-se a ser algo simples de fazer, costumeiro. Se você não tinha o hábito, então, de cumprimentar as pessoas, ou de ouvir elas com mais atenção, comece a fazer isso hoje. Inicialmente vai ser artificial, mas em breve vai ser algo que vai fazer parte da tua personalidade e vai te trazer grandes lucros, grandes dividendos. Todo mundo adora alguém que ouve. Todo mundo adora alguém que não aponta o dedo na cara de ninguém. Todo mundo adora aqueles que dão uma balinha. E uma balinha de generosidade, um singelo elogio, uma fala um pouco mais mansa, menos agressiva, um tom de voz mais ameno. Falar gritando, por exemplo, às vezes parece engraçado, parece algo, né? A pessoa tem uma energia e tal, não é. Às vezes você acaba estragando o ouvido das pessoas, causando perturbação no ambiente. Então, meça a sua voz, perceba se tem necessidade de você falar um pouco mais alto. Perceba no teu cotidiano, existem várias oportunidades de doar o seu óbolo. Chegou um cara estourado lá no teu trabalho e agiu com brutalidade, com agressividade. Não retribua, não faça o mesmo, senão você se iguala a ele. Isso vai fazer bem para o teu espírito. Depois que ele foi embora e você tratou ele bem, ou tratou ele no mínimo, pelo menos com dignidade, não precisa ser um amor de pessoa para aquele que chega ali estúpido, estourado, nervoso, irritadiço. Mas só de você tratar ele com dignidade, com respeito, você está fazendo isso com você mesmo, com o seu corpo físico, com a sua saúde. Você está respeitando o seu íntimo. Então você pode escolher
Qual caminho você quer tomar? Ou você se irritar muito, se estourar por dentro, daqui a pouco você está doente, não tem remédio nenhum que vai te curar. Não tem cirurgia, porque a cirurgia é feita hoje, amanhã o problema volta, você vai ter que fazer cirurgia de novo. Ou nós nos curamos, e essa receita de doar um pouquinho mais de nós é uma poderosa e valiosa receita de saúde espiritual, ou nós vamos passar a existência imaginando que virá mesmo Jesus aqui, descer à terra e nos salvar. Com perdão a todos os que pensam assim. Ora, você acredita mesmo que isso vai acontecer? Ah, eu acredito. Jesus vai vir um dia aqui e vai salvar todo mundo. E aquelas pessoas que já partiram antes de nós? Como é que ele vai fazer para salvar? Que elas já foram embora, não teve oportunidade. Então, esse lance de salvar é assim, gente. Nós vamos nos salvar individualmente através do nosso entendimento do que Jesus trouxe de lição. Você que se salva. Jesus já salvou através da mensagem, mas ele não vai te carregar no colo. Porque se ele fizer isso, tuas pernas ficam fracas. E quando você precisar caminhar, você não vai ter as pernas boas para caminhar longas jornadas. Então, fortaleça suas pernas. Sacrifique-se um pouco. Faça uma musculaçãozinha espiritual nas suas pernas, elas vão ficar fortes. Elas vão ficar musculosas. Se você precisar andar aí 1000 quilômetros, você vai andar de boa. Então, não se fragilize através de uma vida excessivamente voltada a si mesmo. Não pense exclusivamente em você. Isso vai te limitar e te trazer grandes infelicidades. Porque você imagine se todo mundo fosse igual a você, todo mundo pensando em si mesmo. Que mundinho, hein? Viveríamos todos ilhados, cada um na sua mini ilha, e todo mundo isolado. Aí você fala, tem fulano, você que tá na ilha aí, ó, tem uma xicrinha de chá aí para me emprestar, uma xicrinha de açúcar. Aí eu tenho, mas nós estamos muito longe um do outro, não dá pra gente, a nossa distância aqui nos impede. Então nós temos que diminuir esses espaços. Ainda estamos ilhados, todos. Mas nós temos que começar a fazer as ilhas se aproximarem, sabe? Fazer uma Pangeia. Vocês já estudaram isso em geografia? A Pangeia era a época que o planeta tinha todos os continentes, todos interligados entre si, né? Era um grande continente a Pangeia. Depois eles foram se separando, né? A África se separou da América do Sul, tal. A América do Norte se separou ali da Europa e tal. Então, nós vivemos uma assim, nós temos que começar a fazer a Pangeia voltar espiritualmente, fazer as nossas ilhas se aproximarem, a gente formar um grande continente, de novo. Quanto mais próximos estivermos, mais felizes seremos. Vamos pensar nisso, gente? Nosso tempo já foi, né? Já foi. Como que passa, né, o tempo, né? Impressionante. E vamos lá, então. Vamos para a nossa oração final. Esse assunto aqui, nosso... Pangeia, faz tempo que eu não ouvi. Pangeia, você lembra? Já ouviu falar disso? Pangeia era quando todos os continentes eram interligados. Depois, com as placas tectônicas, eles foram se separando e dizem até que agora está voltando de novo, eles estão se aproximando de novo. Eles falam que a América aqui está se aproximando todo ano 1 centímetro da África, então vai demorar um bom tempinho para se unirem de novo, né? Alguns milhõezinhos de anos aí, mas esse dia vai chegar. Evangelho é cultura? Pois é, evangelho é geografia também, né? Evangelho é ciência, por que não? Vou prestar um Enem já. Já que um dos três pilares da doutrina, um deles é a ciência, então nós temos que estudar a ciência e observar o que o mundo nos oferece de recursos para a gente observar em nós, né? Se até os continentes estão se aproximando, é sinal que nós também temos que nos aproximar. Vamos então para a nossa... Boa. Obrigado, Anivalda, está dizendo aqui, lindo a música de fundo. Obrigado, que bom que você gostou, Anivalda. A gente coloca a musiquinha aqui, vai ficar bem agradável mesmo. Vamos para o nosso momento da oração? Convido você a vir conosco para mais uma reflexão junto com o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, te abençoamos e te agradecemos por mais um evangelho, mais uma oportunidade aqui de estudo edificante, de aperfeiçoamento moral, de busca pelo conhecimento que tem nos trazido tanta libertação, tantas oportunidades de observarmos mais os nossos passos e não cairmos mais em buracos que antes caíamos com mais facilidade.
Hoje percebemos que estamos mais ligados na nossa visão, na nossa percepção auditiva. Estamos sabendo enxergar e ouvir melhor. Estamos percebendo quais caminhos são os mais bem aproveitados a seguirmos. E não há dúvida, mestre, que as tuas lições sempre vêm nos trazer algo muito parecido entre uma e outra. Nós precisamos nos aproximar mais, nos doarmos mais. Precisamos desenvolver em nós essa capacidade de autossuperação e de desprendimento, trazendo para a nossa vida mais harmonia e mais paz de espírito, mais sensação de dever cumprido, mais autossatisfação íntima, que nós possamos nos enxergar como pessoas que são relevantes, sem nenhum tipo de prepotência, sem nos sentirmos melhores que ninguém, mas que isso nos traga, consequentemente, e é o que eu desejo aqui, Senhor Jesus, a todos que estão nos ouvindo, isso nos traga mais saúde, melhores relações, melhores amizades, melhores relacionamentos familiares, melhores relacionamentos com as pessoas que nós convivemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E, obviamente, estamos em busca de adquirir não só mais entendimento, mas também, mestre, por que não? Mais felicidade, mais saúde, mais paz de espírito. Que todos que estão nos acompanhando aqui sintam-se abençoados nesse momento, para darem continuidade à sua existência numa jornada maravilhosa, onde hoje encontrarão inúmeras oportunidades de se desenvolverem e de oferecerem de si o melhor àqueles que lhes chegarem. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, buscando mais conhecimento, abençoando os nossos irmãos e trazendo mais relevância para a nossa vida, trazendo mais foco para a nossa vida espiritual, saindo um pouquinho da loucura do dia a dia, daquele corre-corre, e parando aqui essa horinha que a gente passa juntos para crescermos coletivamente. Muito obrigado, mestre. Obrigado aos amigos espirituais e obrigado, Deus, nosso Criador, nosso Pai, por nos proporcionar esses momentos maravilhosos. Agradecemos imensamente e desejamos caminhar ao seu lado hoje e sempre. Na tua bênção, mestre. Que assim seja.